13 senadores pediram à Procuradoria-Geral da Justiça Militar que investigue o Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a denúncia, o TSE impediu o acesso aos dados do sistema eleitoral durante a fiscalização do pleito, o que configura crime militar. A petição encaminhada ao Procurador-Geral da Justiça Militar afirma que houve constrangimento à auditoria e violação da soberania nacional. E agora nós vamos conversar com o advogado Paulo Papini, mestre em Direito Processual, que vai explicar essa denúncia. Boa noite, doutor Paulo. O senhor me ouve bem? Sim, boa noite. Vocês me ouvem bem também? Tudo certo. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Obrigado, uma honra. Doutor Paulo, eu vou começar pedindo para o senhor explicar um pouco melhor como que essa conduta do TSE pode configurar um crime eleitoral. Então, eu vou tentar explicar sem juridiquês para o seu público, tá? Basicamente, o que aconteceu? O presidente da República, o presidente Bolsonaro, em 12 de agosto, ele instituiu uma GLO para que as Forças Armadas participassem da auditoria da eleição. E, na verdade, elas não puderam fazer a plena. Isso é sabido já, né? Isso é sabido. Não pôde ser plena, não foi entregue código, etc., dentre várias irregularidades. O subprocurador de Justiça Militar, o doutor Carlos Frederico de Oliveira Pereira, no seu parecer, afirma que houve fraude necessariamente. O que ele fala, na verdade, é o seguinte: olha, impediram as Forças Armadas de analisarem se houve ou se não houve fraude. Elas ficaram sem condições para assim fazê-lo. E ele até se reporta, por exemplo, que nós estamos no momento de guerras de quinta geração, quarta geração, guerra híbrida. Ele cita o conflito Rússia-Ucrânia, onde a Rússia ela conseguiu intervir em eleições da Ucrânia, etc. E daí a lei vai dizer o seguinte, que civis podem responder perante a Justiça Militar quando eles atrapalharem operações de GLO. Todos e quaisquer civis. Alguém vai perguntar, mas Paulo Papini, não caberia ao Senado julgar ministros de superiores, não apenas do STF, apenas então somente nos crimes de responsabilidade definidos pela Lei 1079. Não é o caso aqui. A gente está falando de um outro tipo de crime. Crimes contra a segurança nacional, crimes contra a soberania nacional. Então, o que esse procurador faz? Ele escreve esse parecer e encaminha tanto para os senadores quanto para a PGR e a Procuradoria-Geral. A partir daí, ele já cumpriu a obrigação dele. O que vai se fazer a partir daí é uma incógnita. Perfeito. Eu posso só fazer um pequeno adendo. Eu não quero aqui roubar o assunto do Fiuza, mas acho importante fazer uma menção. Sobre o que o Fiuza falou do CNJ, queria fazer uma observação importante. Existe uma discussão no direito se o juiz pode se manifestar ou não politicamente. Particularmente, eu tendo a achar que não pode. Mas daí eu vou concordar com o Fiuza na seguinte coisa. A gente vê apenas, então, somente juízes que se manifestam favoravelmente a um lado sendo punidos. Eu tenho colegas de profissão, colegas de academia, magistrados, desembargadores, que são notoriamente de esquerda. Todo santo dia eles colocam no Twitter, no Facebook, em suas redes, porque chegam para mim esse tipo de mensagem, defendendo Lula, atacando o Bolsonaro, etc. E até hoje eu estou esperando algum deles um tipo de advertência do CNJ. Quanto a Ana Paula Renck, ela comentou que a OAB deve fazer alguma coisa contra os desmandos do STF. Vou falar uma coisa para Ana Paula. Ana Paula, galinhas criarão dentes antes de que a OAB faça alguma coisa em prol da advocacia. Estamos ao vivo conversando com o advogado Paulo Papini. Guilherme Fiuza, a sua pergunta? Doutor Papini, muito obrigado pela presença aqui no Oeste Sem Filtro. A pergunta é simples. O senhor acha que a Procuradoria-Geral Militar, da Justiça Militar,
está apreciando, né, o ofício do subprocurador. Você acha que ela está dentro do prazo? Você acha que não ter decidido ainda é uma tendência de que não vá se pronunciar sobre isso? Como é que o senhor está vendo esse trâmite? Eu acho que eles estão analisando. É difícil, né? Aqui um exercício de futurologia, de tentar imaginar o que passa pela cabeça deles. O que me deixou animado, e o que me deixa animado é a lei, o cumprimento da Constituição, tá? O que me deixa animado é o cumprimento da lei, a Constituição, o que está sendo rasgado hoje, porque hoje, por exemplo, eu não sei o que falar para meus alunos. O que me deixa, de uma certa forma, tranquilo em relação ao que está acontecendo e em relação a esse parecer, assim, nós vivemos num momento onde esse subprocurador, esse parecer que ele fez, não surtir efeito prático algum, ele está se colocando, ele está colocando a vida dele em risco, porque ele está comprando briga com algumas pessoas que hoje agem totalmente fora da lei. Então, eu acho que tem pessoas analisando isso. Agora, certeza, fonte, eu acho que ele não fez se parecer assim, ele acordou um dia e falou apenas em nome do meu patriotismo é certo. Claro, fez em nome do patriotismo dele, em nome do amor dele ao direito. Mas se ele não imaginasse que haveria alguma consequência, ele não faria. Porque ele escreveu coisas muito delicadas. Inclusive, ele fala na possibilidade de violação da soberania nacional em favor de potência estrangeira, quando ele cita alguns dispositivos do Código Penal Militar e do Código Penal. Ana, sua pergunta? Boa noite, doutor Paulo. Obrigada pelas explicações. Eu vou puxar uma frase que o nosso querido Guilherme Fiuza disse aí no seu comentário, porque diante de tantos desmandos, né, do STF, do TSE, inconstitucionalidades, ilegalidades, a nossa única ferramenta para frear, né, esse tipo de caminho seria a presidência do Senado, né, na figura do senhor Rodrigo Pacheco, não colocando o processo de impeachment no plenário. Juízes se manifestando, como o senhor disse, né? Não é o que falam, é quem fala. Eu vou puxar uma frase do comentário do Fiuza. Diante de tudo isso, doutor Paulo, quem vai salvar a legalidade no Brasil? Então, aquela frase, né, Ana? Ainda há juízes em Berlim, né? Se nós acreditarmos que a justiça acabou, daí o Brasil vai virar um Moçambique. Não, Moçambique não. É uma Somália da vida. Países que estão totalmente destruídos. Ainda, Ana, há juízes que têm se postado de maneira muito contundente contra todo esse estado de coisas. Nós temos em nosso escritório, nós defendemos uma quantidade relativamente grande de produtores de conteúdo e conseguimos, por exemplo, a reabilitação de canais junto ao YouTube, contas junto ao Facebook, mesmo com as supostas violações de termos de uso. Tá? Mesmo com esses, eu não vou agora citar aqui quais escritórios, mas algumas dessas empresas são representadas por advogados muito influentes em Brasília, se é que vocês me entendem. E mesmo assim a gente tem conseguido. Não apenas nós, também o doutor Emerson Grigoletti, que já esteve com vocês, dentre outros, tem conseguido. Então, assim, eu sei que é difícil falar isso nesse momento, é difícil ouvir isso nesse momento, mas eu ainda acredito no judiciário. O judiciário não se resume à pessoa de Alexandre de Moraes, não se resume à pessoa de Luiz Fux. Eu ainda acredito no judiciário, ainda acredito na justiça. Nós conversamos ao vivo com o advogado Paulo Papini e dá tempo para mais uma perguntinha aqui de Augusto Nunes. Doutor Paulo, tem um prazo para que venha a resposta a essa petição? Então, o prazo é o mais rápido possível, deveria ser. Tecnicamente esse prazo é de 10 a 15 dias. Tá? Dada a urgência da coisa, deveria acontecer isso o mais brevemente possível. Nós entendemos também que, do outro lado,
você não está mexendo com o juiz de um juizado de pequenas causas, não existe juizado de pequenas causas, é o juizado especial civil, que cometeu uma arbitrariedade. A gente está falando de pessoas no topo da cadeia alimentar do judiciário brasileiro. Então, qualquer resposta que vier tem que vir muito bem fundamentada, para que eventualmente não aconteça o que a gente viu acontecer com juízes que praticamente se afastaram das redes sociais por pressão do CNJ. E nós conversamos com o advogado Paulo Papini, ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Obrigado a vocês.